Um, dois, três, tá funcionando? Opa, estamos de volta aí, falando da mente, nossos vídeos, nossa sessão aí que a gente está falando de vários assuntos. Eu, André Ricotti, aqui com a minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Vamos falar mais um pouquinho hoje. Vamos sim. Só deixando o recadinho, siga a gente aí no nosso canal, deixa o gostei, deixa o não gostei também, e principalmente faça o seu comentário, deixe uma pergunta, vai ser um prazer para a gente, de repente, ouvir um tema novo que quer que seja dito e a gente debater ele aqui, não, Leila? Sim. Gostamos de ser desafiados, né? E hoje, Leila, a última vez a gente falou de frequência e a gente começou a falar muito de sistema de crenças, né? E a gente até interrompeu que você estava falando muito sobre o, o meio que a gente está, as coisas que a gente vai trazendo para dentro da gente, né? Acho que ficou claro para todo mundo a força, o que é a frequência, como é importante a gente controlar nosso pensamento, né? Mas e se o nosso, você falou um pouquinho, né, sobre as funções de pai e mãe, mas vamos falar um pouco mais desse sistema de crença, quer dizer, e se o que a gente jogou para dentro está atrapalhando a Pois gente? é, André. Eu trouxe até um posterzinho Vamos botar aí, vamos botar. e que vai trazer um pouquinho mais de compreensão, né? Do que nós podemos, né, tornar consciente para quem está assistindo, né, o propósito, né, do que é um sistema de crença. E como é que a gente pode fazer a diferença disso? E, Como é que a gente pensamos? Como é que nós sentimos a, essa frequência, né? E a gente tá tão, nós estamos tão padronizados que nós não percebemos o grau de peso que nós estamos eh, trazendo para o nosso sistema. e é interessante, né, dando um spoilerzinho, né, mas o sistema de crença, ele é tão, vou chamar assim, até poderoso, porque é tudo à nossa volta, né? E a gente está vivendo um momento, pensando um pouco até mais nos jovens, não precisa ser nos jovens não, nos mais jovens, né? Até o nosso amigo que está aqui sempre ajudando a gente, é muito estímulo, né? É muita informação, é muita coisa na internet, então a gente tem que estar realmente muito forte para conseguir Pois é, entender e não André. entrar num sistema errado, né? Pois é, então vamos lá. Eu Conta trouxe pra aqui, gente aí olha um pouquinho. só. Vamos lá. Olha a diferença. Quais as consequências e diferença do como pensamos e sentimos? Uma pessoa que sente a frustração, que sente tristeza, que sente raiva, decepções, ressentimentos, mágoas, abandono, vergonha, medos. Então, olha o que a gente está fazendo com o nosso físico. É impressionante, porque quando a gente está voltado para esses tipos de frequência, né? Isso é baseado pelo nosso sistema de crença. A gente crê que o outro tem o poder de nos ferir. Só que o outro não tem esse poder. Nós é que permitimos que eles nos ofendam Isso, e que emitem essa i- frequência de dor. isso é quase mágico, Por né? Quer dizer, quê? se todo mundo conseguisse pelo menos entender isso, a gente já Porque daria um a gente passo. tem expectativa do outro, tá, suprir as nossas necessidades, tá? Então a gente vai se decepcionando, a gente vai se magoando, ressentimos, e isso vai causando um peso no nosso sistema. Então, vai haver o quê? Quando você carrega todo o seu sistema, tá, com esses pensamentos, esses sentimentos, né? E que eles são, através dessa frequência, eles são potencializados e devolvidos para nós numa carga duplicada, né? Potencializada, isso vai causar os sintomas que a gente está vendo por aí. Então, Uhum. a diferença disso tudo é, olha só, de um lado eu tenho a tranquilidade, eu tenho o amor, eu tenho a aceitação, eu tenho a compreensão, eu tenho a felicidade.
Isso tudo é uma frequência positiva ou negativa, André? Positivo. Então, se é positiva, qual é o dano que ele vai trazer para o meu sistema? Sim, nenhum. Pelo Agora, contrário, ó, traz uma sensação boa até de normalmente até incomoda um pouco o outro normalmente, né? É muito normal quando você vê alguém que pega ali até da paz, né? Tá sempre em paz, tranquilo. Eu já sofri um pouco isso, né? As pessoas às vezes falam, como é que é? Eles já falaram um pouco de a pessoa é mais não é acelerada, né? Como se isso fosse como uma coisa boa. E aí, quando você é tranquilo, isso não é. Aí, na hora que dá um problema, todo mundo chega a você e fala, pô, me ajuda, porque você consegue olhar as coisas e você é mais tranquilo. Eu falei, então agora é bom, né? Então, tem uma coisa interessante que eu fiz no meu trabalho até de autoconhecimento, é você respeitar quem você é. Eu sou assim, né? E é bom, né? Quando não for bom, eu peço ajuda, não tem problema nenhum. Eu sei aonde eu tenho deficiência, eu posso contar com a ajuda do outro. Isso é até uma coisa importante. Ninguém está falando que a gente é ser individualista ou não vai precisar de ninguém, não é isso. Mas é como eu me conheço e eu uso o que eu tenho de bom. pois é, então, isso. Você imagina, vamos lá, vamos pegar esse fato. Você imagina você está dentro de uma empresa. Aí eu chego calado, aborrecido, com raiva. O que vai acontecer com a minha equipe? Se a gente conforme pontuou no outro, né? O sistema de crença é uma energia. Se eu influencio não só a mim e aos que estão à minha volta, vai ficando fácil da gente entender. Da mesma forma que se eu chego lá, bom dia, aí eu olho para o André e vejo, André, bom dia, sorri para mim, vai. Vai fazer toda a diferença, vai fazer toda a diferença. Por quê? Aquilo que eu falei anteriormente. Nós vamos emitir uma frequência, ou a gente soma ou a gente subtrai. Então, dentro das empresas hoje, o nível de cobrança é tão grande, André, tão grande, tá? Que as pessoas estão perdendo a vontade, estão perdendo o prazer, estão perdendo a paz, estão perdendo essa amorosidade. Por quê? Porque eles precisam competir. E aí, o produto que vai ser entregue vem com uma carga de muito sacrifício. E por um outro lado, a gente está vivendo uma época e gerações que eles não querem sofrer. Então é muito contraditório, porque quando você fala de empresa, e é um meio que eu estou há muito tempo, né? Criou-se muito esse modelo de competição e de dureza. Quanto mais duro, um chefe tinha que ser alguém quase que malvado, né? Tem se mudado um pouco, mas ainda tem um pouco esse modelo. E eu vou te dar até eu estava vendo essa semana, saiu um dado sobre a nova geração, né? Em que eles não querem mais assumir o papel de liderança. Ninguém mais quer ser, né? Eu sou de uma geração que eu brincava que eu queria ser presidente da empresa. Hoje, ninguém quer ser presidente de nada, porque criou-se uma imagem tão ruim do modelo, usando até um palavreado que o pessoal gosta hoje em dia, eu não gosto muito, mais tóxico, né? Que ninguém quer entrar ali, porque estar ali é ruim. Porque estão entrando, voltando na qualidade de vida. Então, olha só que interessante. Mas não conseguem perceber que isso é possível com o trabalho, porque isso quando a gente traz lá de trás, né, vamos trazer até da Bíblia, né, o trabalho enobrece o homem, quer dizer, não é ruim, só que começou-se a transformar em algo danoso. E aí é o que você está falando, se o que eu gero, isso aqui não é bom, eu estou gerando uma energia ruim, eu estou adoecendo aquela empresa também. Pois é, então é onde eu quero chegar. Vamos lá. Nós temos três bases. A base primeira, que é a base da família. E a base da família vai trabalhar o teu emocional, tá? Tudo isso que a gente falou sobre padrões a criança, ela vem com determinada função, na função de aprender o quê? Então, ela vai ter o pai e a mãe de acordo,
tá? Com o aprendizado dela. Então, ela passa para uma segunda etapa, que é a escola. A escola vai desenvolver, através do conhecimento, diversas informações, que ele sai daquele mundinho do papai e da mamãe e vai para um mundo maior, que ele vai começar a perceber os coleguinhas da escola. E depois eles entram na socialização, eles começam a se socializar. Mas na escola a gente está trabalhando o quê? O nosso racional, aprendendo a pensar. Coisa que antes o papai e a mamãe pensavam por nós, que é o emocional, né? E aí nós vamos, nessa idade, né, nessa segunda base, que é da escola, a criança começa a pensar por si, e aí, com todos esses conteúdos que ela desenvolveu lá na primeira base da família, ela vai começar a associar. Para pensar, ela vai buscar na bagagem dela o quê? As emoções, o emocional. E aí ela vai ter atitudes e comportamentos de acordo, tá? Então, de acordo com o quê? Com aquilo que ela teve na sua experiência familiar. E aí, olha que interessante. Tudo que aconteceu, todos esses traumas, a criança ela vai começar essa fase da adolescência, que ela entra na fase da adolescência, ela vai começar a competir com esse pai, ela vai, para poder adquirir a própria identidade dela, ela vai começar a pensar por si. E aí ela está se formando ali, né, a identidade, porém, é uma identidade baseada em quê? Na ilusão da criança. Então ela vai ter, todo mundo diz que a fase da adolescência é uma rebeldia, né? É um enfrentamento com os pais. Na realidade, esse adolescente, ele acredita saber um pouco mais do que os pais. Ele vai viver ali uma verdade absoluta, que aí começa o sistema de crença, começa a dar como fidedigno aquilo que ele está pensando e sentindo. Só que ele não tem a maturidade, né, para já atingir essa verdade absoluta, né? E aí, quando a gente chega, André, na fase adulta, que é na terceira base, é a base do trabalho, a casa do trabalho. E o que é a casa do trabalho? É muito importante isso, porque eu vou somar a primeira base, que é a família, com o racional, que é com a segunda, que é a escola. Então, eu vou ter as minhas emoções, mais o racional, que é tudo aquilo que eu aprendi dentro da escola, que isso segue até a universidades, as pós, etc. e tal. E que, quando eu chego na empresa, eu vou levar o meu papai e minha mamãe para dentro da empresa. Por quê? Porque eu vou encontrar personagens dentro da casa do trabalho que vão representar esse pai e essa mãe, que é mais uma oportunidade de cura que eu tenho, de rever o meu sistema de crença. Então, esse pai e essa mãe vão estar ali dentro representado por quê? Pelos seus devidos chefes, líderes, gerentes, coordenadores, diretores, presidentes, tá? Por quê? Porque eles vão estar ali fazendo uma representação desse pai e dessa mãe. Se eu vim com processo de rejeição para aprender, eu vou ter um chefe, um líder ou uma equipe que vai me rejeitar. Então, o aprendizado, ele vai continuar. Isso tudo porque aí, vamos dizer, olha que interessante, você desenvolve uma empresa, você cocria uma empresa. Parte da sua intenção, essa empresa. Né? Só que essa empresa é igual uma gestação. Você primeiro idealiza. Ou às vezes você abre assim rapidamente, mas você tem a intenção. A intenção passa para onde? Pela vontade de desenvolver aquela materialidade, aquela empresa, né? Então, depois da empresa, você vem a determinação, ação. Então, a gente vai sofrendo diversos
diversas fases dentro da empresa, da mesma forma que a gente passa por diversas fases no nosso desenvolvimento. Tem a gestação, tem o nascimento, tem a fase da infância, tem a fase do adolescente, tem a fase adulta. Então, a empresa nada mais é do que... É uma continuação desse É uma casa, uma grande casa que vai fazer... Vai ser um grande laboratório para que a gente possa experienciar aquilo, quem eu sou. E eu vou te pedir licença, só porque você falou algumas coisas e tá borbulhando aqui. Algumas coisas importantes. Acho que o primeiro ponto é, olha a perfeição do que você contou. Isso, a gente está falando de uma vida aí, às vezes, de 20 e poucos anos, né? Então, como um sistema de crença... as pessoas entenderem a importância, ele não é criado do dia para a noite, né? Ele é algo que vem sendo... E aí, como é importante eu olhar para trás e poder enxergar isso de uma forma saudável, né? Porque todo mundo, foi o que você falou, acho que da outra vez, o pai e a mãe, eles não é que eles erram, eles não fazem por maldade, mas são sistemas de crença que vão se repetindo. Eles também têm um sistema de crença deles. Não esquecendo da compatibilidade que aquela criança veio com aquele conteúdo. Do porquê que a gente veio, às vezes do meio, né? E eu não estou aqui, a gente já falou bastante de fé, de espiritualidade, mas às vezes, dependendo até da religião que você tem, entenda a religião aqui, muito mais coisas feitas pelos homens, né? Que criam algumas crenças que também é importante você ter algumas crenças que geram valor. Mas cuidado com as crenças que te limitam, né? Então, o sistema de crença é longo. E quando você fala que chega ao trabalho, eu vou pedir licença. Eu estava tendo um papo esse fim de semana com um amigo, mas a hora que ele ouvir, ele vai lembrar. E ele estava me relatando justamente um problema que ele teve na empresa que ele estava saindo, em que ele, com o chefe, no meio de ele estava dando uma ideia, uma situação, e o chefe virou para ele e falou assim, você parece meu filho. E isso deixou ele louco, muito irritado. Que ele achou um absurdo. E aí eu comentei com ele um pouco esse desenho que você falou. E para ele foi muito legal entender que ele falou, eu nunca tinha parado para pensar, porque eu acho que eu estou na empresa, eu esqueci o passado, né? Foi aquilo que você falou, o adolescente se acha melhor do que todo mundo. Só que, na verdade, não, isso é um processo. Processo. E foi muito legal o papo, porque ele parou para olhar para trás. Eu via nitidamente que ele estava revisitando a história dele com o pai, a história com a mãe, para entender que... E o mais legal que desse papo foi que eu acho que eu consegui ajudá-lo a entender que o chefe também não falou isso por mal contra ele. Falou, isso também é uma situação dele, que ele colocou para você, mas é dele. Ele não estava te atacando, ele estava falando alto, né? Eu até brinquei com ele. O que ele fez com você foi falar alto, quer dizer, é um problema que ele também deve ter para resolver dentro de casa com o filho dele. Pois é, mas é tão interessante, né? Porque, por exemplo, se você teve um pai rígido, André, se um pai severo, rígido, que não tolerava mudança, que era um conservador, mas sem permitir, né, uma mudança de comportamento, o que vai acontecer? Você vai ter um chefe que vai fazer essa representação. Vai ser rígido, não vai olhar para você e não vai permitir que você leve a mudança para dentro daquele sistema. E, por exemplo, às vezes você é o presidente da empresa, você quer mudanças, você quer renovar, porque todos nós precisamos de mudar e renovar. A empresa também não é diferente. E aí o que vai acontecer? Mas você tem um diretor que tem que acatar as ordens do presidente que quer mudança, mas ele em si morre de medo da mudança. Sim. E olha que interessante, ele vai começar, aí vem um outro funcionário e fala assim, ô diretor, a gente precisa avançar nisto. Mas espera aí. Será que não é melhor a gente fazer assim assado? Não. A gente precisa avançar aqui. A gente precisa levar o autoconhecimento para as empresas. A gente precisa compreender o porquê que o nível de ansiedade está grande. A gente precisa compreender porquê que a depressão está grande. É verdade. Aonde é que nós estamos falhando com essas pessoas? Porque
todo o capital humano, a empresa e o capital humano têm que trabalhar juntos. Porque se você não conhece o funcionário que você tem, se você não conhece o potencial dele, né, o que ele pode avançar, você vai fazer uma cobrança, às vezes, do ter que, e ele não consegue. Por quê? Porque ele está preso a esse padrão de rigidez. Ele quer a mudança, foi exigida a mudança, mas ele não sabe mudar. Então, a pessoa que está ali como um gerente de mudança, né, um coordenador de mudança, ele vai ficar impotente, porque ele não vai conseguir trabalhar o potencial dele. Por quê? Porque esse diretor tem medo. E aí, esse medo vai causar insegurança nas pessoas. Vai ficar com medo de ser mandado embora, vai começar a ter que fazer o trabalho padronizado. E você sabe que é tão interessante, Leila, pelo meu tempo de experiência, a gente começa a ver isso de uma forma muito clara, né? E aí eu vou ir contra uma verdade que algumas pessoas às vezes falam, né? Porque quando você vê alguém num papel de diretoria ou de gerência, alguma coisa, lógico que ele tem os méritos de estar ali. Mas isso é tão verdade que você falou, que se repete os padrões e as histórias da família, porque isso às vezes tem a ver com o padrão da empresa. Né? Se eu sou o dono de uma empresa e eu tenho um determinado padrão, e eu já vi isso, gente fala assim, não, você tem que ser muito duro, porque na verdade esse é um padrão que eu tenho. E aí eu trago pessoas que estão naquele padrão e que não necessariamente isso é bom para a empresa ou para o negócio. Vai adoecer. Vai adoecer. E aí o que acontece é o que a gente vê, eu começo a trocar o mais fraco, eu vou trocando de baixo, até eu colocar gente que seja do meu padrão. Então, acho que o grande convite, quando a gente está falando isso, é parar para entender, olhar o seguinte, imagina se a gente começa a porque isso são travas, né? Imagina o potencial que as pessoas não têm quando eles começarem a soltar essas travas e buscarem realmente tudo que eles podem fazer, que é o que a gente estava falando da frequência. Aí por isso que a gente não... A frequência vai estar sempre voltando. Pois né? Olha, eu dei um treinamento numa empresa grande, e foi muito interessante que um dos funcionários, né, ele falou assim para mim, eu falei assim, estava falando sobre essa demanda que a gente leva o pai e a mãe para dentro da empresa, né, e que, né, os personagens vão estar ali de acordo com nosso sistema de crença. E aí ele falou que ele estava se sentindo impotente porque ele trabalhava direto com a superintendente, e a superintendente ela tinha dificuldade de mudanças, ela não conversava, ela ordenava, e isso estava causando um desgaste nele, estava adoecendo ele, né? E, inclusive, a superintendente estava junto, tá? Então, isso foi trazido à tona, e eu falei assim, como é que era o seu pai? Ah, meu pai era um amigo, meu pai conversava comigo. Outra frequência. Meu pai, tudo a gente dialogava. E aí, o que ele estava esperando dessa? O pai. O pai. E aí, fez toda a diferença. E aí entrou, uma das pessoas levantou a mão, que esse gerente, ele pediu, então, e fulana de tal? Aí a fulana de tal levantou a mão e me fez uma pergunta. Olha, vocês estão aqui tratando de algo, mas isso é muito pessoal. Eu falei assim, me trouxeram aqui para que eu pudesse expor isso para vocês. Então, e nisso houve um debate dentro dessa exposição que estava acontecendo, que foi extremamente muito importante, mudou a vida de muitas pessoas ali dentro, em termos de consciência. E ela virou e falou assim, porque eu não gosto de me expor. Eu falei assim, você não gosta de se expor por quê? Porque você acredita que tudo tem que funcionar de acordo com como você quer. Então você é radical, tá? Então todas essas pessoas vão ter menos valia para você, porque você é assim, assim, assim. E aí ela começou a chorar, dizendo que ela tinha sido chamada na escola
que o filho dela não estava conseguindo se socializar porque ele estava sentindo que aquelas pessoas que estavam no entorno Então, Leila, e esse é que você tocou no ponto... era menos valioso que ele. Então, o que que aconteceu? O que que aconteceu ali? Ela disse, meu Deus, meu filho está copiando o meu padrão. E eu falei assim, e o pessoal da equipe, você escutou que o teu chefe pediu para que eu me dirigisse a você, porque ele está com dificuldade de trabalhar com você. E isso, daqui a pouco, se ele está com dificuldade de diálogo com você, o que vai acontecer com você dentro da empresa? Então, é a mudança. Então, você está aí dentro desse ambiente para que você possa acessar a sua cura. Isso. Então, a sua compreensão, né, que a sua atitude não está sendo bacana. E esse exemplo seu foi fantástico, que era um pouco... Eu acabei começando e não terminei. E é um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente endeusa algumas pessoas ou respeita demais só por posição. Ou por... E na verdade não. Às vezes as pessoas... pode parecer meio doido o que eu vou falar, mas chegaram ali pelo seu erro, né? De tanto elas estarem em um sistema de crença viciado, elas conseguiram chegar numa determinada situação que parece boa, mas isso não quer dizer que é boa. Então, a gente realmente tem que olhar para si, tem que olhar para o que a gente quer, para quais são os nossos objetivos, e se respeitar. Por isso que a gente vê muito em empresa, Leila, às vezes você está muito bem, trocou, que é o exemplo clássico que você falou, trocou a gestão, parece que tudo desandou. E, na verdade, é para entender agora o que é como esse sistema de crença é importante. E me veio uma coisa, então, aqui que está me falando muito na cabeça também, que é como isso a vida é um grande preparo, né? Que é a mesma coisa da empresa, você vai melhorando, você vai crescendo, e a vida é assim também. E a importância de a gente entender o sistema de crença. Tudo isso que a gente vai construindo, né? Você até falou, às vezes, do filho que chega em algum momento e ele percebe da mãe, vai nos moldando, nos preparando para a nossa nova função, que vai ser o quê? Criar novos seres humanos. Então, a importância até do sistema de crença, às vezes eu ouço muitas pessoas, quero ser pai, quero ser mãe. Avalia bem, né? Faz seu autoconhecimento, se entende, porque você vai ser o novo gerador de um sistema de crença. Você tem que, às vezes, estar preparado, porque senão vai acontecer o que você falou com ela. Ela vai continuar repetindo e fazendo mal ao filho, ou às vezes nem vai chegar a ser promovido a pai e mãe. Eu brinco que ser pai e mãe é uma promoção, não é Pois é, André. Então, para a gente finalizar, nós estávamos falando da empresa, do sistema de crença, da frequência. Então, você imagina todo o peso que as pessoas estão carregando para dentro da empresa. A empresa também está adoecendo. Ela está adoecendo por quê? Porque é uma cobrança do ter que, e as pessoas estão adoecendo, não estão conseguindo dar o resultado esperado, né? Porque a gente tem que recomeçar. Então, quando a gente está falando de frequência, a gente até a frequência é em forma de onda, né? Hora a gente está em cima, hora a gente está embaixo. E, às vezes, as pessoas não estão compreendendo que a necessidade de estar embaixo, porque quando a gente está embaixo, a gente consegue ver as falhas. E falhar significa imperfeição. Então, alguma coisa está imperfeito. Eu estou precisando errar para poder aprender. Então, é muito importante a gente fazer esse link, né, empresa, pessoas, porque é o capitalismo. Então, a insegurança está tão grande hoje no nosso sistema, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre a insegurança, porque a palavra insegurança é chave para esse sistema de crença, né? Então, a gente fica por aqui. E só para amarrar, acho que ficou claro a importância do que a gente constrói, do que a gente carrega durante a vida. E sim, a gente falou de empresa, falou de vida, porque está tudo conectado. Está tudo conectado. Não dá para você ser meio feliz. Não dá para você ser meio certo. Isso está conectado na nossa vida, a gente precisa. Tem que falar da base, das três principais bases, né? E eu acho que a gente falou. E agora sim, vamos então começar a falar um pouquinho desses gatilhos, né? O que trem. Mas acho que a gente já falou demais hoje. Leila, super obrigado mais uma vez. Obrigada, André. Gente, espero que vocês tenham gostado. De novo, sigam a gente, compartilhem, dê lá o gostei. E a gente se encontra na próxima.
Valeu, Leila.